Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Cristal Luzente no programa Minha História como Terapeuta Holística. Aqui vou contar como integrei as diversas técnicas que ao longo da minha carreira como terapeuta holística fui agregando ao meu currículo, deixando as sessões mais leves e chegando ao ponto do problema raiz com mais rapidez e assertividade, harmonizando e equilibrando a vida pessoal, familiar, profissional e o ambiente onde meu cliente vivia. Além de interagir com as experiências ao longo da minha jornada profissional. Eu sou Ana Jayan, terapeuta holística, e o tema de hoje é tirar dúvidas gerais. Eu venho há algum tempinho fazendo lives, vídeos. Hoje eu resolvi dar esse espaço para que as pessoas que têm me assistido possam ter a chance de mandar perguntas para mim, para tirar dúvidas, porque às vezes não deu tempo de falar. Então eu passei o número do meu WhatsApp ontem, na live de ontem, e também hoje, quando eu divulguei essa live, se a pessoa quisesse mandar as perguntas antecipadamente. Tá? Por enquanto, eu tenho uma pergunta. Então, eu vou ler a pergunta que a Regina fez. Vamos lá. Vou perguntar sobre pêndulo. Vi um professor em uma live dizer que não devemos usar pêndulo tipo quartzo rosa, etc. Só o de cristal transparente. Procede? Eu particularmente gosto de trabalhar com o de cristal. Meu primeiro contato e eu adorei. Ele não descartou os de metal e de madeira. Bom, primeiro, o que é um pêndulo? Um pêndulo é um peso pendurado por um fio. Isso é um pêndulo. Ele pode ser de qualquer material, tendo um peso pendurado por um fio, é um pêndulo. Só que, para um trabalho, ele tem que ter algumas características para ser uma ferramenta melhor para ser usada. Fazendo um paralelo, né? Uma faca. Uma faca, existe vários tipos de faca, cada uma para uma determinada coisa. Mas todas são facas, todas cortam, certo? O pêndulo, vamos pensar assim, tá? Um pêndulo é isso, um peso pendurado por um fio. Então, isso é um pêndulo. Agora, existe vários tipos de pêndulo e algumas características que ele deixa o pêndulo uma ferramenta melhor para a gente usar. Tá? Tanto é que no curso, quando eu falo sobre o pêndulo, no kit do curso já vai 3 pêndulos. Um de metal, um de madeira e um de cristal. Por que isso? Justamente para a pessoa que está mexendo com essa pela primeira vez, ela vê qual deles ela tem mais afinidade. E muitas pessoas perguntam, qual é o melhor pêndulo para se usar? O melhor pêndulo para se usar é aquele que a gente mais sente afinidade. Não existe um melhor pêndulo, tá? Tudo bem, por exemplo, se a gente for fazer um trabalho em campo para fazer a varredura de um terreno que é ao ar livre, lógico que seria melhor a gente utilizar, se for com um pêndulo, a gente utilizar um pêndulo com um peso maior, para que o vento, se o pêndulo é muito leve, o vento vai atrapalhar o nosso diagnóstico. Então,
é melhor um pêndulo mais pesado. Agora, em relação ao material que ele é feito, isso vai da afinidade da gente. Tá? Tem pessoas, eu tenho uma amiga que ela ama pêndulo de metal. O Brenelli, que eu entrevistei aqui, ele gosta do pêndulo de madeira. E eu gosto do pêndulo de cristal. É afinidade. Aí é um ponto. Agora, em relação ao pêndulo de cristal, só usar o de cristal transparente, isso não vai interferir também. Eu tenho afinidade com pêndulo de cristal. Eu tenho pêndulos de vários tipos de cristais. Na minha apostila do curso, eu até coloco, por exemplo, os tipos de pêndulos de cristal para que ele é mais favorável. Antes de falar isso, olha essa figura aqui. Tá vendo? A gente recebe as ondas, passa pelo cérebro, isso eu já mostrei para vocês em outra live. O cérebro capta a informação e vai para o pêndulo, tá? E ele vai rastrear. Bom, esse é o caminho que faz, tá? Independe do pêndulo. Só que o pêndulo de cristal, pensa, o cristal é do reino mineral. Então, ele tem suas características individuais também. Então, por exemplo, se eu estiver atendendo uma pessoa, tá? E eu for pendular alguma coisa a nível de problemas físicos, eu posso usar para facilitar mais ainda a resposta, eu posso usar um pêndulo de cristal de quartzo verde, que ele é para cura. O cristal de quartzo verde, ele é para cura. Se eu for pendular alguma coisa para um gráfico, por exemplo, a nível de prosperidade financeiro, eu posso utilizar o pêndulo de cristal de citrino, de pirita, pedra do sol, que são cristais que trabalham prosperidade também. Então, ele tem a afinidade dessa matéria. Se eu for pendular alguma coisa relacionada à parte de espiritualidade, eu posso pegar uma ametista, um cristal de quartzo de ametista. Se eu for pendular algum assunto relacionado à energia intrusa, eu posso usar um cristal de hematita. Entendeu? Agora, o cristal de quartzo branco, ele substitui qualquer um. Mesmo na montagem de um gráfico radiônico, um de prosperidade, vai. Um gráfico para prosperidade, um Iman Finac. Eu posso, eu não achei para comprar uma citrino ou uma pedra do sol, ou tá difícil uma pirita de achar. Ainda mais agora com as coisas tudo fechado. Mas tem um quartzo branco, eu posso substituir. Então o quartzo branco, ele pode substituir qualquer cristal numa montagem de um gráfico radiônico. Entendeu? Então, mas isso não impede da gente usar os outros cristais também. Tá? Como o pêndulo de cristal de qualquer outra pedra. Eu não vejo nenhum problema, muito pelo contrário.
É a mesma coisa, por exemplo, fazer um paralelo agora, eu já fiz os das facas, vamos falar, um médico, ele se forma, aí ele vai escolher, se ele quiser, ao fazer, eu vou me especializar em um determinado ponto da medicina, e às vezes tem médico que se especializa em mais de uma coisa, né? Então, agora, se ele se especializou em ginecologia, ou pediatria. Se ele vê uma pessoa passar mal num restaurante com um ataque cardíaco, ele não é cardiologista, ele não vai poder ajudar? Lógico que pode. Ele é médico, entendeu? Então, eu não vejo nenhum impedimento, nada que faça com que a gente use um pêndulo de cristal de outros cristais sem ser o cristal de quartzo branco, tá? Eu não sei, foi a Regina que fez a pergunta. Eu não sei se eu consegui explicar e você entender, Regina, que para mim isso independe, de verdade, tá? Então tá. Eu não sei qual foi o, a, por que que ele falou isso? Ele deve ter dado um motivo dele ter falado isso. Eu não sei qual foi, tá? Eu não acho, não consigo achar um motivo. Eu eu estou explicando o porquê pode ser outros tipos de cristais. Aí, tá? Porque eu trabalho não só com pêndulo, né? Com radiestesia. Eu também trabalho com cristaloterapia, né? Então, eu conheço os dois lados. Então, acho que tem lógica nisso que eu estou explicando, né? Não sei, eu acho. A Marisa está perguntando se limpar muito o pêndulo perde a sintonia dele com a gente. Bom, quando a gente faz uma limpeza no pêndulo, a gente limpa, pode limpar também tudo aquilo que a gente fez com o pêndulo de. Esqueci o nome agora, olha. A programação. Tá? Quando girar para a direita, eu vou interpretar que isso aqui é um sim. Quando virar à esquerda, significa que a resposta eu vou interpretar como um não. Então, aí teria que fazer de novo, tá? Porque ele pode ter perdido, sim, a programação que você fez para ele. É bom a gente fazer, tá? A Estela está perguntando como faz a limpeza dos cristais. Bom, a limpeza dos cristais vai depender do tipo de cristal. Eu, particularmente, prefiro limpar pondo o pêndulo na terra, no vaso, tá? Não precisa enterrar o pêndulo, não. É só colocar ali na terra, qualquer cristal. Aí, depois, passado um tempo, aí vai depender do tipo. Por exemplo, se você comprou um cristal, tá? Se você comprou um cristal, quantas pessoas passaram? Ele passou na mão de quantas pessoas? Inclusive lá, quando tiraram ele lá, né? No subsolo, e veio vindo, passando, vendendo, revendendo, até chegar na sua mão. Então, ele está muito sujo, tá? E esgotado também. Então, o bom é deixar ele na terra, às vezes até mais de um dia, tá? Mas pelo menos de um dia para o outro. Aí você vai pegar e lavar em água corrente e enxugar com papel toalha, tá?
Agora, depende do cristal. Se for uma gipsita, ela não pode ser lavada, porque ela derrete. Então, mas é raros os cristais que não podem ser lavados, tá? É por isso que não é bom, dependendo do cristal, você deixar de molho na água com sal. Por exemplo, a ametista roxa, a pedrinha roxa, ametista, quartzo, ele não pode, por exemplo, ficar no sol, tá? E nem ser lavado com água e sal. Por quê? E nem a hematita. A hematita é aquela que parece ferro, tá? Por quê? Porque a fórmula química dela tem muito ferro, Fe, tem muito ferro. Então, o ferro, o que o sal faz com o ferro? Enferruja, tá? Então, se a hematita quanto a, a, a ametista roxinha, ela é rica em ferro, mais a hematita ainda, então não se deve nunca limpar elas com água e sal. Pode limpar na água corrente e depois enxugar, ou então deixar na terra. Por isso que eu falo, na terra é a melhor maneira de limpar o cristal, tá? Porque aonde é que o cristal nasceu? Tá? Ele nasceu no subsolo, né? É o habitat dele, é o subsolo. Então, você colocando ele na terra, ele está mais perto da casa dele, ele está em casa. E aí a terra puxa toda a energia negativa que ficou nele, tá? E aí você só lava na água para tirar a terra e aí enxuga o papel toalha e pode usar, tá? Qualquer cristal, inclusive bijuteria, tá? A gente pode fazer isso, tá bom? Agora, pode limpar, por exemplo, numa pedra. Mas, por exemplo, numa drusa, sabe o que é drusa? É aquele cristal cheio de pontinha. O Zé está trazendo para mim. Ó, tá? É um cristal cheio de pontinhos. Isso é uma drusa. Você pode colocar aqui e deixar. Por exemplo, eu usei um brinco de cristal, tá. À noite tiro, ponho aqui e deixo no dia seguinte, pego, dou uma lavadinha e pronto, tá? Selenita, lembrei, tá? Aqui é um bastão de selenita, tá? Esse é um bastão de selenita, tá? Só que esse é fininho para você colocar um cristal aqui em cima, mas tem ela mais larga e você pode colocar também que esse é um cristal autolimpante, tá? Então ele pode limpar outros cristais. Essa é outra maneira, tá bom? O que pode fazer para acelerar nossa evolução espiritual nas técnicas que você pratica? Ah, ó, quem tá ali? O Thiago. Só que ele tá no Instagram. O que se pode fazer para acelerar nossa evolução espiritual nas técnicas que você pratica? Além da prática, acenar o nível de proficiência de alguma maneira? Bom, vamos lá na primeira. Acelerar. Seria possível, além da prática, acelerar o nível de proficiência de alguma maneira? Bom, então vamos lá. O que se pode fazer para acelerar nossa evolução espiritual nas técnicas que você pratica? Bom, a primeira coisa é a gente se amar. Ponto. Não tem coisa que acelere mais do que a gente se amar. Tá? Qual é a máxima de Jesus? Amai a teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Mas antes de amar o próximo, eu tenho que me amar. Entendeu? Então, essa devia ser nossa máxima. Jesus ensinou para a humanidade isso há mais de 2000 anos atrás.
E nós estamos correndo atrás disso até agora, tá? Essa é a máxima. Então, para a gente se amar, a gente tem que nos querer bem e fazer aquilo que é bom para nós. Primeira coisa, a gente tem que nos conhecer. Por isso que nas lives eu vivo sempre falando, né, dos corpos, porque por isso que eu dou o nome do programa, um dos programas é Redescobrindo o Meu Mundo, né? E o meu livro é uma nova visão de mim mesmo. Por causa disso, é a gente começando a se dar conta de quem nós somos. Mas não adianta só a gente se dar conta de quem nós somos, porque nós não somos só esse corpo físico, né? Nós temos os outros corpos. Então, qual é a nossa... Pra gente, eu me amo. Eu tenho que estar em equilíbrio. O que faz pra gente estar em equilíbrio? A gente tem que alimentar esses corpos. E o que é bom pra gente? Qual alimento para esses corpos? O físico a gente sabe que é o alimento, e assim mesmo a gente não alimenta adequadamente, né? Líquido, que também a gente não para pensar no que a gente bebe. E eu já dei live sobre isso, inclusive falar como se deve comprar uma boa água para se beber. E o ar que a gente respira. A importância da nossa respiração, que é o principal alimento, porque através dela a gente leva a energia vital que está no ar para os nossos corpos mental e emocional, que esse é o alimento desses outros corpos, além também do nosso corpo físico. Por isso que a gente não fica 5 minutos sem respirar. A gente parou para ver se a gente está fazendo tudo isso? E a conexão. Então, isso são coisas, gente, isso é coisa básica. Nem as básicas a gente não anda fazendo. Nem as básicas. Aí tem um monte. A acelerar a evolução, técnicas, tem, a meditação. Mas se a gente não se alimenta direito, não bebe líquido, a água pura, não respira direito, vai fazer outras técnicas? Então vamos lá, vamos fazer. Meditação, né? A yoga ajuda. Natação, que trabalha com a respiração. Tem tantas. Lógico que vai ajudar, mas a gente tem que parar e pensar nas básicas primeiro. Para a gente passar no colegial, a gente primeiro precisa estar lá no primeiro grau. A lição básica, não adianta a gente querer pular. Essas básicas tem que ter. Aí o Tiago fez a outra. Será possível, além da prática, acelerar o nível de proficiência de alguma maneira? Tem sim, Tiago. Tem, mas a gente tem que pensar nas básicas primeiro. Eu estou, mas tem que ser sincero com a gente mesmo. Eu estou fazendo as básicas adequadamente para mim poder acelerar? Senão eu vou cair. Eu vou tropeçar e vou cair. Entendeu? Existe. E muitas. Existe um grupo de gráficos para isso. Tem comandos quânticos para isso. Mas não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois, tá? Vamos lá. A Rita. Sônia, estou vendo lives onde se usa post-it colado em mesas radiônicos coloridos e escritos com canetinha coloridas. Isso pode? Bom, aquilo que eu faço em radiestesia e radiônica, eu faço tudo em preto e branco, tá? Tudo, para não ter interferência das cores, tá? Vai ver, é um dos motivos que aquele professor lá,
que a Regina falou, que não quer usar pêndulo colorido, né? Mas é uma outra coisa, tá? Aí eu já vejo de uma outra maneira. Porque o pêndulo é um ser de cristal, é um ser vivo, não é um ser humano, mas é um ser vivo. Um cristal é um ser vivo. É a mesma coisa, a humanidade. Existem vários tipos de seres humanos, várias raças. Eu vejo como todas iguais. É diferente. Você pegar um pêndulo, por exemplo, vermelho, pêndulo de madeira vermelho, tá? É outros 500, tá? Não é disso que eu estou falando. Tá? É diferente um pêndulo de madeira vermelho de um pêndulo de cristal, tá? Colorido. Tá? Só se for cristal falso, aí é outros 500 também. Bom, então vamos lá, voltando aqui. No que eu faço, que eu vou escrever e tudo, eu faço tudo em preto e branco, tá? Para não ter interferência. Principalmente na radiestesia, que é diagnóstico. Então tem que ser neutro o diagnóstico, tá? Então tá. Agora, eu não sei que tipo de mesa radiônica essas pessoas estão fazendo. Eu não tenho acesso, eu não sei qual mesa que é, tá? Então, eu não posso. Por exemplo, a mesa radiônica Atlantis que eu uso, tá? Nela tem vários gráficos radiônicos Atlantis, que o próprio gráfico ele já é colorido, mas ele é assim, para potencializar. E ele usa cristal também. Então, quando eu vou colocar o nome, tá, o testemunho da pessoa ali, tudo, eu vou colocar num testemunho, um papel branco, escrito em lápis preto ou caneta preta. E vou limpar antes no decágono ou num fotonível ou algum gráfico de limpeza, para depois poder colocar o testemunho na mesa radiônica. Agora, numa mesa radiônica que eu não conheço, eu não sei quais são as regras deles. Então, como eu não conheço, eu não posso julgar e ter opinião a respeito disso, Rita. Não sei, eu juro, eu não. Se eu tivesse conhecimento, eu poderia optar e falar alguma coisa para você. Mas na mesa radiônica Atlantis, não. Essa eu posso te dizer com certeza. Eu não uso, tá? Mas essas outras, aí teria que perguntar para a pessoa que dá o curso dessa mesa, né? Ou de quem desenvolveu essa mesa. A que eu uso, quem desenvolveu foi o Brenelli, tá? Então, a gente limpa a testemunha, a gente escreve em papelzinho branco, a gente escreve com caneta ou lápis preto, tá? De novo, no curso que eu dou de radiestesia, vocês, quem fez meu curso sabe, dentro do kit já vai um lápis e uma caneta preta, para que a pessoa já tenha consciência desde o comecinho que na radiestesia a gente usa preto e branco. No primeiro dia de aula, geralmente eu vou de preto e branco, para a pessoa ficar com aquilo na cabeça. Radiestesia, preto e branco. Então, isso é porque radiestesia é mexer com diagnóstico, tá? Como eu não sabia se vocês iam fazer pergunta ou não, né? Então ficou uma coisa assim, o que eu vou fazer se ninguém me perguntar nada? Então, eu pensei, e a Mara, um tempo atrás, ela falou, Sônia, por que você não faz uma live falando sobre gratidão? Eu tenho que fazer as lives relacionadas aos assuntos, né, do curso.
mas não vai faltar oportunidade, uma hora eu vou falar. E aí eu estava pensando, né, o que eu poderia acrescentar se ninguém me fizesse pergunta, e eu lembrei do que a Mara tinha me falado, e também, coincidência ou não, né, Isaías não sabia que ela tinha falado isso para mim, e ele ontem, ele falou. Falei, eu não sei o que eu falo. Ele falou, por que você não fala sobre gratidão também? Não sei por quê. Eu falei, poxa, duas pessoas, né? Hoje eu recebi uma, um vídeo também da Maria Tereza Miralles, olha, que comentamos ontem na live, né, com a Selene dela, que é a sintonizadora do sistema de Gabriel, né, das essências de Gabriel, e, e eu achei, isso me remeteu também à gratidão. Então eu falei, eu vou fechar essa live fazendo uma reflexão sobre gratidão. Aí, lógico, né? Fui lá, gratidão. Gratidão ocorre sempre quando alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse, sem esperar nada em troca. Isso faz com que a pessoa que fez a ação se sinta feliz e a que recebeu também. A gratidão traz junto dela uma série de outros sentimentos, como amor, fidelidade, amizade e muito mais. Diz que a gratidão é um sentimento muito nobre. A palavra gratidão tem origem no termo de latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato. Também deriva da gratia, que significa graça. Eu fui ver a diferença entre gratidão e obrigado. Então, de acordo com a sua origem, gratidão é uma emoção que reconhece algo de bom que aconteceu a uma pessoa. Portanto, é a experimentação de emoção por uma graça recebida. E obrigado, pela origem da palavra, remete a uma obrigação. Assim, ao usar a expressão obrigado, passaria a existir uma obrigação de retribuição ao que foi recebido. Essa diferença se baseia nas diferenças etimológicas das expressões, não representando necessariamente uma diferença no seu uso no dia a dia. Tá? Porque eu vejo obrigado de uma maneira diferente. São Tomás de Aquino escreveu um tratado de gratidão e, segundo ele, esse sentimento possui 3 níveis de compreensão. 1. Reconhecimento da graça ou favor recebido, que é um nível mais superficial da gratidão, mais intelectual, mais cerebral. 2. Sensação de gratidão pelo que foi recebido, sentimento de emoção por ter recebido uma ajuda espontânea. O segundo nível, nível do agradecimento a alguém, por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, retribuição da graça recebida, não por obrigação, mas para permitir que outras pessoas experienciem o mesmo sentimento. Esse é o terceiro nível, o nível mais profundo do vínculo entre duas pessoas, mas não por obrigação. Existem estudos que apontam que o sentimento genuíno de gratidão pode estar ligado à sensação de bem-estar em relação às emoções. Assim, pessoas que experimentam a real valorização da sensação provocada pela gratidão poderiam sentir-se mais prósperas, tranquilas e felizes em suas vidas. Isso, a fonte disso aí eu tirei no significados.com.br. Bom, então,
Eu achei muito interessante e eu vou passar para vocês um vídeo que eu recebi da Maria Tereza lá de Brasília, Maria Tereza Miralles, tá? Das Essências de Gabriel. Tá. Prestem atenção. Eu achei muito lindinho, achei que batia direitinho com o que a gente está falando aqui agora. Gostaram? Eu, um dia, eu estava sozinha e comecei a escrever sobre a gratidão. Já faz anos isso. Eu resolvi terminar meu livro com isso. Algumas poucas pessoas leram isso. Eu vou ler para vocês agora. Eu estou emocionada de ver essa música que chegou nas minhas mãos hoje. Minha reflexão sobre gratidão. Esse é um sentimento que cada ser tem que deixar fluir de si como uma coisa natural, como respirar, pois sem o ar não poderíamos estar vivos, passando por todos esses aprendizados para nosso crescimento como ser em evolução. Estou me referindo à gratidão a tudo e a todos à nossa volta. Há quanto tempo você não para olhar a natureza e entrar em contato energético com ela e procurar deixar fluir de dentro de você a gratidão por tudo que ela nos provê? Sol, lua, mar, cachoeiras, rios, florestas, brisas, arco-íris. A chuva, isso tudo produz os alimentos que necessitamos para viver, nem sequer lembramos de dizer um pequeno obrigado ao nos alimentarmos, ao darmos as primeiras respirações pela manhã, quando tomamos consciência de nosso corpo desperto. É um gesto tão simples que não vai tomar tempo de nossas vidas agitadas e atribuladas onde vivemos, mas que vai fazer uma diferença tremenda em nossos corpos energéticos. O homem se acha tão evoluído, senhor do mundo, mas se pensarmos bem, veja, o planeta sobreviveria sem o reino humano, mas não conseguiria sobreviver sem o reino vegetal ou animal. Temos que nos conscientizarmos que dependemos dos outros reinos viventes no planeta para que a nossa sobrevivência para nossa sobrevivência, começarmos a sermos humildes o suficiente para agradecer a todos eles pelo trabalho que estão fazendo, sem pedir nada em troca. Em vez disso, estamos destruindo os seres desses reinos com nossos desenfreados crescimentos e desenvolvimento sem limites, passando por cima de todos os outros reinos que aqui vivem, fazendo com que eles se afastem de nosso reino cada vez mais. Já aconteceu isso com alguns reinos que viviam aqui e tinham contato com o nosso reino, como os elementais, as fadas. Atualmente, algumas pessoas conseguem contato com alguns desses seres, como as crianças, pois elas ainda têm seu sentimento puro, cheio de amor, facilitando esses contatos. Mas, infelizmente, alguns adultos, quando a criança conta que tem um amiguinho invisível, falam para elas: parem de inventar histórias, que isso é coisa da sua cabeça. E com isso, elas vão acreditando mesmo que é só coisa da sua imaginação.
Temos que estar mais abertos para esses contatos, mas essa abertura tem que ser do coração, através de sentimentos puro, alegre, feliz, como é a Mãe Natureza, nossa Mãe Terra. Como vamos sentir gratidão por outros se não conseguimos nos amarmos antes? Somos feitos dos mesmos elementos que todos os outros reinos são feitos: fogo, terra, ar e água. Somos irmãos. Ao nos dedicarmos algum tempo para nossa alimentação e respiração, por exemplo, estamos nos cuidando, nos amando. Eu vejo a palavra gratidão como dar de graça, por exemplo. Eu vou dar um remédio para uma pessoa doente e vou cobrar um valor pelo tempo que gastei para levar esse remédio para essa pessoa. Eu vou dar parabéns para uma pessoa. Por quê? Porque ela fez uma coisa certa. Eu dei um abraço numa pessoa. Por quê? Não sei por quê. Me deu vontade. Quando vi, já estava abraçando. Todos os exemplos acima são exemplos de dar, mas tem uma diferença. E para sabermos quando damos de graça, é só perguntarmos para nós mesmos: por quê? E se a resposta for: não sei por que fiz isso, saiu de dentro de mim essa vontade, aí sim você está dando de graça. A gratidão é espontânea, vem sem pensar, simplesmente agimos sem racionalizar. Ela flui do nada e agimos com alegria, felicidade. Nesse momento, a energia de luz que se expande da pessoa que está doando é tremenda, que até quem está fora do contexto sente, principalmente as mais sensíveis. Tente fazer um exercício com você mesmo, agradecendo aos seus órgãos que funcionam perfeitamente, sem que você precise dar qualquer ordem para que ele trabalhe. Seu coração bate, seu intestino funciona, seus olhos veem, seus ouvidos escutam. Você comanda todo o seu corpo, você é dono de você e responsável por tudo que acontece com cada parte de você. E com esse texto sobre gratidão, eu vou encerrando essa live. Espero que possa, de alguma forma, ter levado a cada um que usou de seu precioso tempo um pouco de conscientização da importância de se conhecerem mais e melhor. Ter consciência de como somos preciosos seres se lapidando em cada experiência do dia a dia, sozinho ou em companhia de outros, seja pessoalmente ou através da televisão, rádio, peça de teatro, WhatsApp, Twitter, palestras, livros, não interessa. Lembre-se, nós nunca estamos sozinhos. Podemos estar sem ninguém ao nosso lado físico, sem ninguém que o nosso olho físico vê, mas comece a sentir como é bom estar acompanhado de seus anjos da guarda, seres de luz, que quando criancinhas acreditamos neles. Eles não se afastaram de nós, estão à espera de um contato nosso, que pode ser através de um sonho, e não tenham medo. Eles são puro amor. A última coisa que eles querem é nos assustarem. Por isso, através do sonho, eles entram em contato conosco. Basta querermos e estarmos abertos para isso. Espero que
seja pelo menos um pontapé inicial para que isso também aconteça com vocês, porque foi através disso que a minha vida se alinhou para essa jornada de autoajuda e ajudar ao próximo. E eu quero que vocês façam a diferença, sendo vocês mesmos. E para encerrar, eu vou colocar um vídeo dessa música de fundo que fala sobre a corrente do bem. Holiday, quem escreveu é Matsuharu. Não é o vídeo oficial da música, mas uma ONG, foi feito por uma ONG mostrando a corrente do bem. Acho que muitos de vocês conhecem. Então, eu vou encerrar com esse vídeo. Bom, pessoal, essa é a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado e refletido um pouco. Obrigada, Regina. E agora vamos encerrando a live de hoje, como sempre. Luz em sua mente, amor em seu coração. Eu sou Najael. Um beijo a todos. Tchau.